E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparadíssima. Hoje a gente vai desvendar os segredos de um devocional cristão brasileiro. Que legal. A gente recebeu um pedido especial para analisar essa obra, que tem 366 entradas, uma para cada dia do ano, com direito a versículo, reflexão e mensagem. E aí, preparado para essa jornada de fé e autoconhecimento. Com certeza. Fiquei curiosa para saber o que esse devocional tem de especial. Qual é a proposta central? A ideia principal é fortalecer a fé e guiar o leitor na caminhada espiritual. Mas sabe o que me chamou a atenção? O quê? A forma como ele aborda a questão do plano de Deus para cada um de nós. Hum. Ele vai além daquela ideia geral, sabe? E usa passagens bíblicas específicas para mostrar como esse plano é individual e traçado antes mesmo do nosso nascimento. Que interessante. E quais passagens ele usa para ilustrar isso? Ele cita, por exemplo, Efésios 2:10, que diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, já existia um propósito para cada um, mesmo antes de irmos ao mundo. Essa passagem realmente nos leva a pensar sobre o papel que desempenhamos na vida. Me faz lembrar daquela analogia do quebra-cabeça. Cada peça é única e essencial para a imagem completa. Será que o devocional usa essa metáfora? Usa uma bem parecida. Ele compara a nossa vida à construção de uma casa. A preparação do terreno, os alicerces sólidos, tudo isso representa o alinhamento com a vontade de Deus. E ele argumenta que quando a gente se alinha com esse plano divino, a casa da nossa vida fica mais forte e pronta para enfrentar as tempestades. Faz muito sentido. É como se a gente estivesse construindo a nossa vida em cima de uma rocha firme em vez de areia movediça. E além desse tema do plano de Deus, o que mais te chamou a atenção nesse devocional? A ênfase que ele dá para a fé, principalmente quando passamos por momentos difíceis. Sabe quando tudo parece dar errado e a gente se sentir perdido? O devocional nos convida a ter fé inabalável, mesmo nessas situações. A vida não é sempre fácil, né? Mas a fé pode nos dar força para seguir em frente. Lembro de uma vez. Era um pouco. Segura essa história, porque a gente vai voltar a falar sobre isso na segunda parte do nosso mergulho. Mas antes de você compartilhar a sua experiência, quero saber, o que te chamou a atenção na forma como o devocional aborda a fé em tempos difíceis? Acho interessante como ele usa histórias bíblicas para mostrar que a fé não é algo passivo, sabe? Ela exige ação, obediência e seguir a orientação divina. Verdade. Ele não fica só na teoria, ele traz exemplos práticos de como a fé se manifesta na vida das pessoas. Yeah. E me diz uma coisa, qual história te impactou mais? A de Davi e Golias sempre me fascinou. Aquele jovem pastor enfrentando um gigante armado apenas com uma funda e uma fé inabalável. É realmente uma história poderosa. Mas o devocional vai além da narrativa épica, sabe? É, Ele destaca um detalhe que pra mim muda tudo na história. que detalhe. A atitude de Davi antes da batalha. Ele não se deixa intimidar pelo tamanho do gigante. Pelo contrário, ele declara: Este dia o Senhor te entregará nas minhas mãos. É uma demonstração de fé inabalável, de certeza da vitória. Nossa, é verdade. Nunca tinha parado para pensar nesse detalhe. É como se Davi já soubesse o resultado da batalha antes mesmo de começar a lutar. Exatamente. E é isso que o devocional quer nos mostrar. A fé verdadeira nos leva a confiar em Deus de todo o coração, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. E ele usa outros exemplos além de Davi, certo? Sim. Tem a história de Ana, que orou com persistência por um filho e viu seu milagre acontecer. E claro, não podemos esquecer de Moisés, que abriu o Mar Vermelho ao dar um passo de fé. São histórias incríveis que nos mostram a força da fé, né? Mas, como você disse, o devocional não se contenta em apenas recontar essas histórias. Ele vai além, extraindo lições valiosas para a nossa vida. Exatamente. Ele nos convida a refletir. Como podemos aplicar essa fé inabalável em nossas próprias vidas? Que gigantes precisamos enfrentar? Quais são nossos mares vermelhos que precisam ser abertos? Nossa, isso me fez pensar em várias situações que estou enfrentando agora. Acho que essa segunda parte do mergulho vai ser bem reveladora. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho. Na primeira parte, a gente viu como esse devocional nos incentiva a construir a nossa vida alinhados com o plano de Deus e a ter fé inabalável, especialmente nos momentos difíceis. E você tinha começado a contar uma história sobre como a fé te levou a um resultado inesperado, lembra? Ah, sim. Claro que lembro. Tava super curioso para ouvir. Pode continuar. Bom, teve uma época que eu estava passando por um momento profissional bem complicado. Meu emprego estava por um fio, as contas se acumulavam e eu me sentia completamente perdida, sem saber qual caminho seguir. Me agarrei à minha fé, orei bastante, pedindo a Deus para me mostrar a direção. E aí, o que aconteceu? Aconteceu algo parecido com alguma das histórias do devocional. Enquanto eu orava e buscava orientação, comecei a sentir uma paz interior muito grande, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. De repente, uma oportunidade incrível surgiu.
Uma amiga me indicou para uma vaga de emprego em uma área totalmente diferente da minha, mas que sempre me interessou. Me candidatei, fiz a entrevista e, para minha surpresa, fui contratada. Que incrível. E essa mudança de área te fez bem? Teve alguma conexão com as mensagens do devocional? Totalmente. Foi como se Deus tivesse aberto uma nova porta para mim, me guiando para um caminho mais feliz e gratificante. E sabe o que é mais legal? Nessa época, eu estava lendo justamente a passagem do devocional que falava sobre a história de Abraão. Ele também foi chamado por Deus para sair da sua zona de conforto e seguir uma nova direção, mesmo sem saber ao certo o que encontraria pela frente. Que conexão bacana. É como se a história de Abraão tivesse te dado a coragem e a confiança para dar esse passo importante na sua vida profissional. Exatamente. E olhando para trás, consigo ver como a minha fé me sustentou durante aquela fase difícil e me impulsionou para essa nova etapa da minha vida. Que história inspiradora. E sabe o que é interessante? Esse tema de superar desafios, de se reerguer diante das dificuldades, também aparece bastante no devocional. Ele nos convida a encarar os nossos medos, as dúvidas, as mágoas do passado e buscar a força em Deus para superar esses obstáculos. E como ele aborda essa questão? Os exemplos da Bíblia. Sim, ele traz histórias como a de José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas mesmo diante de tanta injustiça escolheu perdoar. O devocional destaca o poder transformador do perdão, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. O perdão é realmente um ato libertador, né? Mas muitas vezes é difícil perdoar, principalmente quando a ferida é profunda. Verdade. E o devocional reconhece essa dificuldade. Ele não tenta romantizar o perdão, mas nos mostra que é um processo, uma escolha que a gente faz diariamente. E para nos ajudar nesse processo, ele usa não só a história de José, mas também a experiência pessoal do próprio autor. Ele compartilha como precisou perdoar o pai para se libertar das mágoas do passado e seguir em frente. Que interessante. Usar a própria experiência para ilustrar a mensagem do perdão torna tudo mais real, mais próximo da nossa realidade. Afinal, quem nunca teve que lidar com a dor da mágoa é a dificuldade de perdoar. Exatamente. E o devocional vai além do perdão. Ele também nos encoraja a enfrentar nossos gigantes internos, como a raiva, a tristeza, o medo. Ele nos convida a levar esses sentimentos para Deus, a buscar nele a força para superar esses desafios emocionais. É como se a gente estivesse limpando a casa da nossa alma, tirando o entulho das emoções negativas para dar espaço para a paz e a luz de Deus. Perfeito. E o devocional nos lembra que nesse processo de limpeza a gente nunca está sozinho. Deus está sempre ao nosso lado, nos dando força e orientação para superar qualquer obstáculo. Ele nos capacita a transformar a dor em aprendizado e a usar as dificuldades como trampolim para o crescimento. E como ele conecta esse tema da superação com a busca pelo propósito de vida. Ele sugere que os desafios que a gente enfrenta fazem parte do processo de lapidação, sabe? É como se Deus estivesse nos moldando, nos preparando para vivermos o nosso propósito da melhor maneira possível. As dificuldades nos ensinam a ser mais fortes, mais resilientes, a depender mais de Deus. Faz sentido? É como se os obstáculos fossem testes que nos preparam para algo maior, né? Exatamente. E ao vencê-los, a gente se torna mais forte e preparado para viver o plano de Deus para as nossas vidas. E além desses temas do plano de Deus, da fé, da superação de desafios, o que mais o devocional explora? Ele dá dicas práticas de como viver uma vida com propósito. Sim. E essa parte é muito legal porque ele traz exemplos concretos de como podemos colocar a fé em ação no nosso dia a dia. Que tipo de dicas ele dá? Ele fala bastante sobre a importância de servir ao próximo, de ser generoso, de estender a mão para quem precisa. Ele usa o exemplo de Paulo e Timóteo, que dedicaram suas vidas a espalhar o evangelho, e de outros personagens bíblicos que se doaram para ajudar os necessitados. No devocional nos desafia a sair da nossa zona de conforto e a colocar o amor em prática, servindo aos outros. É como diz aquela frase, a fé sem obras é morta. O devocional nos mostra que a fé verdadeira se manifesta em ações concretas, em atitudes de amor e compaixão. Exatamente. E ele também fala sobre a importância de compartilhar nossa fé, de sermos testemunhos do amor de Deus no mundo. E como ele sugere que a gente faça isso? Ele nos encoraja a sermos autênticos, a vivermos de acordo com os nossos valores cristãos, a mostrarmos ao mundo o que significa ter um relacionamento com Deus. Eles lembram que o nosso testemunho de vida pode impactar as pessoas ao nosso redor, plantando sementes de fé e esperança. É verdade. Às vezes a gente pensa que precisa fazer grandes coisas para compartilhar a fé, mas o devocional nos mostra que as pequenas atitudes, os gestos de amor, as palavras de encorajamento também podem fazer a diferença. Com certeza. E ele também fala bastante sobre a importância dos relacionamentos, de cultivarmos laços de amor e amizade com as pessoas que amamos. Lembra daquela história do pai que dava um nó no lençol do filho? Ah, sim, que história linda. Ele dava um nó no lençol para mostrar ao filho que tinha passado por ali
e dado um beijo nele antes de sair para trabalhar. Exatamente. E o devocional usa essa história para ilustrar a importância da gente demonstrar amor e afeto pelas pessoas que são importantes para nós. Ele nos convida a sermos mais presentes, mais atenciosos, a valorizarmos os momentos que a gente passa com aqueles que amamos. Que legal! E como o devocional encoraja o leitor a colocar esses ensinamentos em prática? Ele propõe desafios, reflexões e ações concretas para que a gente possa aplicar os ensinamentos no dia a dia. Por exemplo, ele nos convida a fazer uma autoavaliação. Quais áreas da nossa vida precisam ser mudadas para que a gente esteja mais alinhado com a vontade de Deus? O que a gente pode fazer para ser mais generoso, mais paciente, mais amoroso com as pessoas ao nosso redor? É como se o devocional fosse um guia prático para a gente viver uma vida mais plena e com propósito, né? Exatamente. Ele nos dá as ferramentas e nos incentiva a dar o primeiro passo. E ao longo da leitura, a gente vai se deparando com histórias, versículos e reflexões que nos inspiram a seguir em frente. Gostei muito da ideia de o devocional propor desafios e ações concretas. Isso ajuda a gente a sair da teoria e colocar a mão na massa, né? Sem dúvida. Yeah. Afinal, de nada adianta a gente ter conhecimentos e não colocarmos em prática. E o devocional nos incentiva a fazer isso, a cada dia, a cada leitura. E chegamos à parte final do nosso mergulho nesse devocional. Nossa, quanta coisa inspiradora a gente já descobriu, hein? É verdade. A gente explorou a importância de viver alinhados com o plano de Deus, de ter fé inabalável nos momentos desafiadores, de superar obstáculos, de buscar uma vida com propósito e ser perseverante. Ufa, mas ainda tem mais. Sério. Sim. Ele reserva um espaço especial para falar sobre a importância de cultivar uma vida de oração e intimidade com Deus. Ah, que legal. Ele coloca a oração como um canal de comunicação direta com Deus. Um momento para a gente desabafar, agradecer, pedir orientação e fortalecer a nossa fé. E não só isso, ele também encoraja o leitor a buscar a Deus em momentos de quietude e solitude, criando o hábito de se conectar com Ele diariamente. Faz muito sentido buscar essa conexão no dia a dia. E o que mais ele destaca sobre a importância de ter uma vida de oração e intimidade com Deus? Ele explora os benefícios dessa prática. Sim. Ele enfatiza que quando a gente se aproxima de Deus, a gente recebe paz, força, sabedoria e direção para as nossas vidas. É como se a gente estivesse se conectando a uma fonte inesgotável de amor, graça e poder. Nossa, isso me lembra de um trecho do devocional que me marcou bastante. A oração não é apenas pedir, mas também ouvir. É silenciar o coração para que a voz de Deus possa ressoar em nós. É verdade, é como se a oração fosse um diálogo, uma conversa íntima com Deus, onde a gente se abre para receber suas mensagens e orientações. E para quem às vezes se sente perdido e não sabe como começar a orar, o devocional também oferece um guia prático, sabe? Que legal. E que tipo de dicas ele dá? Ele sugere criar uma rotina de oração, escolher um lugar tranquilo para se conectar com Deus, usar a Bíblia como guia para oração, escrever um diário de gratidão e colocar lembretes no celular para não se esquecer de orar. Gostei. São coisas simples, mas que podem fazer toda a diferença na nossa vida espiritual, né? Às vezes a gente complica demais, mas o devocional nos mostra que a simplicidade também pode ser um caminho para se aproximar de Deus. Exatamente, e ele vai além. Ele não se limita a falar sobre a importância da oração, ele também nos ensina a orar. Ele traz exemplos de orações bíblicas como o Pai Nosso e nos ensina a orar de acordo com a vontade de Deus. Verdade? Muitas vezes a gente nem sabe por onde começar a orar, né? É. O devocional serve como um guia, um mapa para a gente se conectar com Deus da maneira certa. É isso. Ele nos ensina a abrir o nosso coração para Deus, a sermos sinceros, humildes e a confiar na sua bondade e amor. E sabe o que é mais legal? Ao longo de todo o devocional, a gente percebe que todos esses temas, o plano de Deus, a fé, a superação, a vida com propósito, a perseverança e a oração, estão interligados, se complementam. Como se fosse um tecido, sabe? Entendi. Cada fio representa um aspecto da nossa vida espiritual e juntos eles formam um lindo bordado. Que bela imagem. E é exatamente isso que a gente sente ao mergulhar nesse devocional, um convite para integrar todas essas áreas da nossa vida e construir uma relação mais profunda e significativa com Deus. Essa mensagem que a gente quer deixar para você que nos acompanhou nesse mergulho. Você é amado por Deus, Ele tem um plano incrível para sua vida e está sempre pronto para te guiar e te fortalecer. Continue essa jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual. Leia a Bíblia, ore, busque a Deus em momentos de quietude, coloque seus ensinamentos em prática e veja a transformação acontecer na sua vida. E a gente se encontra no próximo mergulho. Até lá!